Ok, senhores, professor Riane, mais uma vez aqui com vocês a disciplina de ensaios e testes. E hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre a medição das resistências, digamos assim, um pouco especiais, diferentes, né, que a gente não consegue medir bem com o nosso ohmímetro dentro do multímetro, falando hoje sobre as grandes resistências. Normalmente quando eu preciso medir resistências de isolamento, para ver como é que está a isolação de determinado componente, por exemplo, entre o enrolamento de motor e a sua carcaça, né? Como é que está o isolamento, por exemplo, de uma chave de fenda simples de um eletricista? Né? Aqui quando fala que uma chave de fenda também possui um isolamento para 1000 volts, será que realmente aquilo está resistindo a 1000 volts, está confiável? Será que a resistência de isolamento está adequada? Né? Então como é que a gente faz essa medição? É isso que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Vou dar uma breve teoria e vou deixar depois alguns vídeos que eu achei no YouTube, alguns vídeos mais práticos, né? Já que infelizmente nós não estamos tendo acesso ao nosso laboratório, porque nessa aula é a chance que nós teríamos de fazer, de fazer o mega, de medir a resistência de isolamento utilizando o megômetro em motores, transformadores e outros equipamentos e dispositivos dentro do nosso laboratório. Como a gente não vai ter essa oportunidade de realizar isso agora, por conta do ensino remoto, eu vou deixar alguns vídeos para nortear um pouco como que seria essa prática, beleza? Pessoal, vamos lá então? Boa noite a todos. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, entrando em cada residência, em cada local de trabalho, aonde você quer que esteja acompanhando esse vídeo com a gente aqui, beleza? Vamos juntos, vamos lá. Vou colocar aqui a nossa apresentação, ok? E aqui de cara, né, já mostra a foto aí de um megômetro, esse digital, um modelo da Minipa que eu retirei da internet. No meio acho que dos slides tem um modelo de um outro modelo da Minipa também que nós temos no Instituto Federal e nós utilizamos para fazer os ensaios, né? Então hoje eu tenho a medição de altas resistências e para isso a gente usa o megômetro. Por que megômetro? Né? Eu estou medindo ohms, né? E é isso aqui eu vou medir mega ohms, giga ohms em alguns casos. Então o nome que se dá para isso, assim como o miliohmímetro mede miliohms, o mega ohmímetro ou megômetro mede mega ohms, entendeu? Então vamos lá. Olha só, chegamos aqui no último item, né, de medição de resistência. Medimos resistências médias, primeira aula, segunda aula, resistências baixas e muito baixas, e agora tratando aqui das resistências altas, acima de 1 megaohm, alguns megaohms, gigaohms, que tem alguns métodos de medição, queda de tensão, carga no capacitor, e o mais amplamente, largamente utilizado, que é o nosso amigo megômetro. Tá? Então nós vamos tratar especificamente aqui, que é o que na prática, na indústria, qualquer profissional da área técnica utiliza na prestação de serviço de manutenção, enfim, utilizando o megômetro, beleza? Não deixe depois, pessoal, de entrar na internet, dar uma pesquisada em alguns modelos de megômetro, assim como miliohmímetro, microohmímetro, para ter noção de fabricantes, modelos, preços. É bom a gente ter essa noção de mercado, né? É interessante a gente fazer esse tipo de... vocês completarem essas aulas fazendo esse tipo de pesquisa, legal? Joia, pessoal? Então vamos lá. Aqui, ó, os megômetros, ou megaohmímetro, também pode ser dito, e o que é muito mais utilizado aqui no meio prático, no chão de fábrica, é o Megger, que é o megômetro em inglês. Então, em inglês é o Megger, o medidor de mega ohms. Já comentei com vocês, acho que em aulas passadas, que o Megger virou um próprio verbo aqui no Brasil, no nosso idioma, onde agora megar virou um verbo. Então, quando você tem que fazer algum ensaio de medição de resistência, de isolamento, de altos valores, a gente fala que a gente vai megar aquele material, vou megar o motor, vou megar o transformador, vou megar o cabo, já meguei o cabo, precisa de realizar, eu preciso megar o cabo, eu meguei, deu tanto. Vocês vão megar hoje, vocês megaram o motor ontem, que dia que foi megado. Então, a gente vai ver, vocês vão escutar isso a todo instante para quem for trabalhar no meio de manutenção industrial. Então, o mega virou, megar virou, megar é um verbo que significa, virou um verbo, entre aspas, que significa ir lá e realizar a medição de isolamento daquele material. Tá? Então, alguns ainda falam megômetro, raramente, mas é o mega, é o megar, meguei, megou, eles megarão, nós megamos, nós megaremos, enfim, tudo nesse sentido aí.
Vamos lá, pessoal. Então, olha só. O objetivo é medir resistência de valor elevado, alguns milhões de ohms, mega ohms, até giga ohms, ok? Empreende usa um megômetro, o mega ou mega em inglês, que é um aparelho, olha só, transportável de fácil manuseio. Aqui eu coloquei duas fotos. Esse daqui que a gente tem lá no Instituto Federal. Nosso laboratório, a gente utiliza esse para fazer as práticas. E nós temos um modelo parecido com esse, de alavanca. Antigo, analógico, muito antigo, que funciona até hoje. E que é muito interessante porque aqui eu preciso de estar carregado, né? Eu preciso de ter uma bateria interna e para gerar tensão, pode gerar tensão até de 500, 1000 volts, né? Esse aparelhinho pequeno aqui. E esse analógico não tem bateria interna. Então, como é que você gera a tensão necessária para realizar o teste de ensaio do Mega, né? Como é que você gera? Manivela, girando aqui, gastando feijão. Então, acreditem, né? Vocês vão, talvez se esbarrem com algum aparelho desse por aí ainda no mercado, mas até alguns anos atrás, na hora de fazer o Mega, a gente ficava girando a manivela, né, com muita velocidade, com muita força ali, para produzir uma tensão na saída suficiente para conseguir realizar um ensaio de medição de altas resistências. Era assim que era feito, né? Hoje em dia está tudo digital, tudo com bateria, está tudo muito mais tranquilo. Tá? Mas isso daqui foi usado muito, funcionava muito bem, funciona ainda. E como esse aparelho, esse instrumento, ele tem que ser de forma portátil, né? Porque às vezes na hora que eu vou fazer, eu vou megar um motor, vou realizar um ensaio, né, com megômetro, eu vou preciso de ir lá no campo, né? Às vezes não tem energia próxima, então eu vou, às vezes numa subestação longe, no meio do nada, né? Numa entrada de cidade, numa mina, por exemplo, da Vale, lá no norte, e você não tem energia disponível, então o aparelho tem que ser portátil, ele tem que gerar a própria tensão, eu não posso ficar dependendo de tomada, ok? Bom, em geral ele permite medir já até 100 mega ohms, 100 mil mega ohms, né, 100 mil mega ohms, 100 giga ohms, portanto, e a principal aplicação é medir as resistências de isolamento de cabos. Então, como é que eu sei que o condutor, a isolação, a camada de isolação XLPE, PVC ou EPR está adequada, não tem nenhum furo, né, o cabo sofreu algum dano, alguma degradação e já existe algum furo na isolação do condutor. Realizando, se tem algum furo na isolação, esse teste pega, identifica, ó, a isolação está comprometida, tem algum ponto aí que furou o isolamento. Se furou o isolamento, a grande chance de ter fuga de corrente e depois, possivelmente, um curto-circuito vai se formar ali, né? Um choque elétrico, um curto-circuito, enfim. Então a gente faz isso para medir resistência de isolamento de cabos, transformadores, motores, painéis elétricos, disjuntores, chaves. Né? Eu posso medir como é que está a resistência de isolamento do disjuntor com contato aberto. Contato aberto não é para ter nenhum tipo de resistência. A princípio falaríamos que a resistência é infinita, mas será que não está a isolação ali, não está danificada, não sofreu, né, algum dano? Então eu posso fazer a medição de resistência de um polo para o outro polo e ver se está adequado. Ok? Painéis elétricos, disjuntores, ferramentas sim, né, pessoal? Alicate de eletricista, chave de fenda de eletricista. Eu posso ver se realmente a isolação, quando a gente usa aquelas ferramentas para isolação de 1000 volts, 600 volts, para ver se realmente aquilo está adequado, está suportando aquele nível de tensão. Então a gente usa o nosso megômetro aí. Tá? E demais equipamentos. Sempre que eu precisar avaliar se realmente um ponto está isolado do outro eletricamente, se a resistência de isolação ou de isolamento está adequada, né, a gente usa o megômetro para fazer isso. Jamais seria impossível eu utilizar um ohmímetro, né, para fazer um ohmímetro de multímetro convencional para fazer essa medição. Ele não conseguiria jamais fazer esse tipo de ensaio, ok? Esse tipo de teste. O princípio de funcionamento, olha lá, eu tenho que fazer a geração, lembra que eu comentei da manivela, né, da bateria interna, e aplicação de uma tensão que pode variar de 250 até 15 mil volts. Óbvio, né? Se o equipamento é de baixa tensão, ele é projetado para uma tensão nominal de até, ou a classe de tensão do meu instrumento, equipamento até de 1 kV, até 1000 volts, eu não vou aplicar 15 mil, porque senão eu estou estragando, seria um ensaio destrutivo totalmente, né? Eu estaria destruindo a isolação do meu equipamento. Então, equipamentos de baixa tensão até 1000 volts, a gente aplica, a gente vai mostrar depois no caso do motor, no caso de um cabo, mas a gente aplica ali 250 volts, 500 volts, 750, no máximo 1000 volts. Agora tem equipamentos de média tensão, disjuntor de média tensão, chave de média tensão, às vezes cabo de média tensão, e aí eu posso chegar até 15 kV com os meus megômetros, ok?
Então eu aplico essa tensão e eu faço a leitura da corrente em duas partes do equipamento, ok? Ele atua, olha só, onde os valores elevados de resistências elétricas, que a gente chama de resistência de isolamento, aonde o ohmímetro do multímetro convencional não consegue atuar, não consegue medir. Tá? Por quê? O multímetro, a pilha interna dele é de 9 volts, né, tadinho lá, ele é muito limitado, ele não consegue produzir uma tensão de 250, 500 volts internamente. Com 9 volts, a medição de altas resistências, resistência de isolamento, é quase impossível, eu não tenho tensão suficiente para provocar a circulação de uma corrente de fuga. Entende? Tá? Então não seria possível. O megômetro ele produz uma alta tensão para vencer essa grande resistência dielétrica do material e determinar através da corrente que foi medida, produzida, o valor da resistência. Aí aplico o lei de Ohm, né? V igual a R vezes I, para determinar qual a tensão que eu apliquei no meu ensaio, qual foi a corrente detectada, correntes muito baixas, e faço a divisão para chegar em valores muito elevados de resistência. É assim que é feito. Normalmente o megômetro tem um terminal positivo, outro negativo. O que isso quer dizer? Se um é positivo e outro é negativo, é um ensaio de corrente contínua. Então os megômetros aplicam corrente CC para fazer esse ensaio. E alguns modelos possuem, quase todos na verdade, possuem o terminal de guarda ou de guarda, que alguns chamam de guarda, né, que é o guard, que vai mostrar que é um caminho, quando o equipamento tem alguns pontos que eu quero excluir da minha medição, eu ligo ele no guarda para descontar aquela corrente de espúrias também, como é que fala? Não é de defeito. Seriam correntes ali de contaminação, correntes que eu não quero que participam ali do meu ensaio. Eu vou mostrar mais à frente como é que quando que eu uso o terminal guarda e para que ele serve, beleza? Vamos lá, pessoal. Olha que interessante, o tempo, né? Quanto tempo que eu vou aplicar essa tensão 250, 500 até 1000 volts, no caso da baixa tensão, para fazer medição de resistência de isolamento? Tipicamente 15 segundos. O megômetro analógico, eu ficava lá rodando aquela manivela em torno de 10, 15 segundos mesmo, para ver se às vezes ele começa isolado, um valor razoavelmente bom, e depois fica ali 10 segundos, 8 segundos, despenca, fura o isolamento e estressa o material e o defeito aparece. Então, normalmente é em torno de 10 a 15 segundos. Os instrumentos, os megômetros, os mega, né, digitais, ele já calcula internamente o tempo e ele fica ali, né, aplicando determinado tempo. A hora que ele vê que estabilizou, que aquilo ali, a tendência é não mudar mais, ele vai e mostra o resultado final daquela medição para nós. Joia? Olha só, como um exemplo, né? Imagina que o motor elétrico, motor de indução, por exemplo, ele foi parado, foi desligado por um período maior, 2 dias. O motor parou agora, funcionou amanhã, está tranquilo. 2 dias também é um tempo curto, às vezes um sábado, um domingo. Muitas vezes quando o motor fica uma semana parado, 1 mês, 2 meses parado, né? 1 mês parado, então você não tem nem dúvida que antes de eu energizar esse motor, é necessário realizar esse ensaio para medir a resistência de isolamento das bobinas para a carcaça, para a massa. Porque a umidade, ela penetra ali dentro. A umidade, ela entra ali, ela penetra nos enrolamentos do motor, do transformador, do próprio condutor, dos cabos, né? E com isso, na hora que eu energizo, a resistência de isolamento pode estar muito baixa. E aí pode provocar ali um curto-circuito para a massa. Né? Pode provocar correntes de fuga muito altas, que venham a danificar o meu equipamento. Então, para isso, a gente sempre faz, né? A medição dos enrolamentos para a carcaça do motor, para a massa, para ver se está ok antes de aplicar a tensão nominal de funcionamento daquela máquina. Beleza? Aí com a leitura, com o resultado, a gente avalia se o motor pode ser energizado ou não. A gente vê se a medição foi boa, foi razoável, foi ruim, foi excelente, baseado em alguns parâmetros que eu vou mostrar para vocês em algumas tabelinhas aqui. Tá? É extremamente importante, lá no momento da medição, se der uma resistência baixa, eu abrir a caixa de ligação do motor. Por quê? Normalmente é na caixa de ligação onde a umidade penetra e provoca uma baixa resistência de isolação. Né? Muitas vezes a resistência, a umidade está concentrada na caixa de ligação. Às vezes nem dá tempo de entrar dentro dos enrolamentos, lá dentro do motor, não. Fica só na caixa de ligação ali. Eu abri na caixa de ligação, fazendo ali, retirando aquela umidade, aquecendo, limpando direitinho para retirar aquela umidade. Muitas vezes o motor já volta a apresentar valores muito bons de resistência de isolamento. Beleza?
Beleza, vamos ver o que a gente pode... Vamos avançar aqui. Olha só, aqui é a medição de resistência de isolamento de um MIT, motor de indução trifásico. Interessante notar, pessoal, o que é isso daqui? A carcaça, a parte de fora aqui é a carcaça do motor. O que é a carcaça do motor? Essa parte aqui, né, do motor, a parte de fora. E aqui dentro é o estator. O estator, a parte que fica os enrolamentos do estator aqui do motor de indução trifásico. Lembra do motor de indução trifásico? É fundamental entender que os enrolamentos de estator trifásicos, onde quando o alimento ali ele gera o campo magnético girante que está no estator, é super importante, fundamental, que esses 3 enrolamentos, né, que não apresentem nenhuma resistência do estator para a carcaça. Então, os enrolamentos do estator estão aqui. Eu vou medir essa resistência aqui, essas 3 resistências. É isso que eu estou medindo. Na hora que eu aplico o mega, eu peguei o mais, liguei aqui, fiz a ligação nas minhas 3 bobinas e liguei o menos na carcaça. Então, eu vou medir qual que é a resistência das bobinas para a carcaça do motor, para a massa do motor. Só que olha só, se eu energizar com mais as 3 bobinas, aqui o motor está ligado em delta, ou esse não importa, o que eu estou medindo, na verdade, é o paralelo dessas resistências das 3 bobinas para a massa. A primeira bobina tem uma resistência de isolamento altíssima, deveria ter uma resistência de isolamento altíssima para a massa, a segunda também, a terceira também. Então, quando eu estou fazendo essa medição, eu estou medindo isso daqui, ó, a resistência equivalente dessas 3 que estão em paralelo. Então, se eu fizer aqui uma resistência equivalente, se elas forem iguais, imaginando que elas estão em perfeito estado, está tudo igual direitinho, né? 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R igual a 1 sobre a resistência equivalente, que vai dar que a resistência por fase vai ser 3 vezes a resistência equivalente. O que significa dizer isso, pessoal? Que a resistência, uma resistência só de uma bobina, de uma fase para a carcaça, é 3 vezes a leitura do megômetro. O que o megômetro vai ler, né, é a resistência equivalente dessas 3 que estão em paralelo. Então ele vai ler a resistência dividido por 3. A resistência equivalente, nesse caso, vai ser a resistência dividido por 3. O que o megômetro lê é a resistência de isolação das 3 bobinas para a massa, que vai ser a resistência de uma bobina para a massa dividido por 3. Ok? Então, a resistência individual de uma fase, é 3 vezes o que o megômetro mediu. O megômetro mede o paralelo das 3, que é 1/3 de uma só. Então, eu tenho que multiplicar por 3 se eu quiser saber a resistência de uma fase só para a minha massa. Ficou claro, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Qualquer coisa, pergunta lá no grupo, que a gente vai ter um prazer de te sanar qualquer dúvida. E aí, olha só, qual é o valor de referência que eu tenho que medir? Isso é um ponto-chave para quem trabalha com essa área aí, né? Eu já trabalhei com várias tabelas, com vários critérios diferentes. Existe uma regrinha, eu faltou referenciar qual norma da BNT que eu estou dizendo, vou achar, vou completar esse slide, mas que a resistência mínima de isolamento em mega-ohms é dado pela regrinha, se for motor, kV mais 1 mega-ohm. Tá? Ou seja, eu pego a tensão nominal do motor em kV, somo com 1, esse resultado é a quantidade mínima necessária de mega-ohm. Se eu não me engano, para a temperatura de 30 graus, 25 graus, 20 graus, 20 ou 30, alguma coisa assim. É claro que sempre tem uma temperatura associada, porque a temperatura tem a ver também com umidade, e isso tem a ver com a mudança desses parâmetros de resistência que são medidas. Tá? Então, se eu estou a 40 graus, esse valor é 1, se eu estou a 20 graus, esse valor é outro, se eu estou a 100 graus, esse valor é outro, a 10 graus é outro, e varia bastante. A correção ela é bem generosa, tá, pessoal? Então, mas por hora aqui, na temperatura próxima aí do ambiente, a regrinha básica é kV mais 1. O que significa isso? Um exemplo, um motor de 380 volts, nominal. Quantos kV que é 380 volts? É 0,38. Ué, cadê aqui? Ah, tá aqui, apareceu. A tensão nominal desse motor em kV é 0,38 kV. Vou somar mais 1. Esse resultado aqui é dado em mega-ohms. Então, 0,38 mais 1, 1,38 mega-ohms. A princípio, essa norma fala que esse motor ele tem que apresentar um resultado, né? Esse aqui é um motor de baixa tensão, de 380 volts,
resistência mínima para eu garantir que eu possa energizar esse motor tem que ser de 1,38 mega ohms de uma bobina para a carcaça. Agora, pessoal, será que na hora que eu faço esses ensaios, será que realmente eu consigo chegar facilmente nesses valores? O que vocês acham? Motor sadio, motor bom, motor que não tem umidade, que a resistência de isolamento está adequada. Quanto vocês acham que vai dar esse valor com o megômetro? Né? Então, entendo que quando o motor é novo, relativamente novo, está bem conservado, está sem poeira, sem umidade e tudo mais, esse valor chega na casa de giga-ohms. 1,38 não é nada. Né? Então, na verdade, eu me preocuparia se desse algo em torno de 2 mega-ohms, 5 mega-ohms, 10 mega-ohms, já começa a preocupar. Porque quando a gente mede a resistência de um motor sadio, isso é por experiência que eu estou falando, tá, pessoal? Na época a gente faz esses ensaios de motor, na Celor e na Vale, que o motor sadio vai dar acima de 100 mega-ohms com muita tranquilidade. O motor, quando começa a apresentar algum problema de umidade, de isolamento danificado, começa a dar abaixo de 100 mega-ohms, 10 mega-ohms, 10 mega-ohms até alguma umidade, você consegue recuperar esse motor. Como é que a gente tira a umidade de um motor? Tem ideia? Só colocar o motor numa estufa para esquentar. Temperatura de 100, 150 graus, ele esquenta, expulsa a umidade e muitas vezes a resistência de isolamento sobe consideravelmente. Tá? Então, prestem atenção que, apesar da norma aqui dizer que acima de 1,38 eu garantiria uma isolação adequada para esse motor de 380 volts aqui, muito cuidado, porque se der próximo, abaixo de 10 mega, eu já acharia suspeito. E que tensão que eu aplico no mega? Né? Se é um motor de 380 volts, o mega é 0, 250, 500, 750 e até 1000. Se é um motor de 380, normalmente a gente joga uma tensão ligeiramente acima dessa tensão nominal. Então, acima de 380 seria 500 volts. Se é um motor de 220 volts, normalmente com mega em 250 volts, eu consigo fazer uma boa leitura, uma leitura adequada. Tá? Então, o macete é esse. É uma leitura próxima da classe de tensão do meu equipamento. Tá? Se é um motor de 380, 440 volts, eu aplico 500 volts. Se é um motor de 220, 127/220, às vezes um motor monofásico, né, o mesmo trifásico 220, eu consigo fazer essa medição normalmente com 250 volts. Beleza? Eu não posso estressar demais também o equipamento, aplicando uma tensão de mega durante 10, 15 segundos, muito acima da classe de tensão do equipamento, porque senão eu vou danificar ele com certeza. Ele não foi projetado para aquilo. Né? Tranquilo? Aqui um exemplo com motor de 4,16 kV, são motores de média tensão padrão da Vale, por exemplo. Né? Quem trabalhar lá vai ver esses motores de média tensão de 4,16 kV. Quanto que seria a resistência mínima de isolamento? Seria, aqui já está em kV, seria 4,16 aqui mais 5,16 mega. O resultado é em mega ohms. Tá? De novo, se é um motor de média tensão, esse valor vai dar muito acima disso. Mesma coisa, você tem que dar acima de 100 mega. Né? Tem que dar bem acima de 100 mega, 500 mega, senão tem alguma coisa errada. Mas isso aqui é uma regrinha, uma referência básica inicial, que na prática a gente acaba não usando porque ela é muito baixo. Tá? Essa aqui é uma tabelinha, se eu não me engano, acho que é da I3E, que a gente pode utilizar também. E ela é interessante porque, olha só, está em inglês, né? Mas não tem problema. Aqui é a tensão nominal do meu equipamento em volts. Então, se for até 250 volts, até 600 volts, até 1 kV, 2.500 volts, 5.008, então vai até 34.000 volts aqui. Até acima, né? Qual a tensão que eu tenho que fazer com o meu mega? Minha tensão DC. DC é CC, meu mega CC. Se até 220 volts eu posso chegar, eu posso aplicar, aqui ele até fala mínimo, né? Mas aqui até 250 ele aplica acima de 500, 600 ele aplica 1.000, 1.000 ele aplica 1.000 e por aí vai, para a gente ter uma noção. Aqui ele estabiliza em 5.000, mesmo sendo um motor de 34 kV, uma máquina, um equipamento, ele aplica 5.000, porque muitas vezes o mega é limitado nesse ponto. Tá? Então, olha só, já começou a aparecer algumas divergências, tem muito a ver com a experiência, às vezes com o padrão da empresa que você está trabalhando naquele momento. Já passei por algumas empresas onde variava esse padrão, a norma que era utilizada, a referência que era utilizada. Por aqui, se for até 250 volts, aplica 500. Mas você pode fazer o teste com 250 que o resultado vai ser apropriado.
Muitas vezes esses eletrônicos, esses megômetros digitais, se você escolher uma tensão muito baixa, ele fala que ele não conseguiu realizar o teste. Aí você sobe para a escala seguinte, de 250 sobe para 500 e por aí vai. Tá? E qual que é o valor mínimo encontrado? 25 megahms para um motor de até 250 volts, de 1 kV ou 600 volts, 100 megaohms. Essa tabelinha aqui é a que a gente mais trabalhava. Ou seja, o motor para tá bacana aí, para estar confiável, tem que dar 100 mega. Deu menos que 100 mega, já tem alguma umidade que a gente deve considerar, algum probleminha que a gente deve considerar. Tá ruim? Não quer dizer isso. Para eu condenar o motor mesmo, né, tem que dar abaixo desse valor aqui, para ser condenado. E mesmo que ele é condenado, às vezes só secando o motor, tirando a umidade, já resolve o problema. Tá? Mas, e aí aqui é um pouco subjetivo, pessoal. Gigaohms é excelente, 500 mega é excelente, 100 mega é muito bom, abaixo de 100 mega é bom, razoável, e abaixo de 10 mega é pulga atrás da orelha. Entenderam? Então é muito critério de quem está fazendo o teste, percebendo, faz 1, 2, 3, pega motor bom, pega motor ruim, pega motor mais ou menos, e aí você não vai condenar o motor por isso. Você vai avaliar o que está acontecendo, né? Quais os fatores que podem estar impactando ali para aquele valor baixo de resistência. Tá? Quando o motor está em curto para massa, esse valor aí não chega nem a mega ohm, né? São alguns ohms, até menos do que isso. Na cara é identificado que o motor está em curto. Aqui não é para pegar o motor em curto. Aqui é o nosso objetivo, porque o motor em curto, né, ele mostra curto-circuito quando está em curto. O objetivo desse teste não é identificar curto-circuito. O objetivo desse teste é identificar se o isolamento está começando a sofrer algum dano, como é que está a saúde do isolamento, como é que está a situação de umidade naquele equipamento, né, se eu posso energizar com tranquilidade e por aí vai. Tá? É interessante quando é um testezinho que a gente faz, quando a gente está fazendo os ensaios no nosso laboratório, né, a gente pega uma madeira seca, madeira pinus mesmo, seco, mede a resistência de isolamento, depois eu pego uma madeira úmida, né, que eu molhei ela algumas horas antes, já não tem mais, você olha para ela, até a cor está muito parecida como se estivesse seca, mas tem alguma umidade retida lá dentro. E como é que muda violentamente a resistência medida pelo megômetro com uma madeira que eu sei que está muitos dias seca, de uma madeira que tem algum grau de umidade na madeira lá dentro. Muda muito. É um teste bem bacana que a gente faz aí, que, né, assim que voltar ao presencial, estaremos aí prontos novamente para entrar em laboratório, não é isso? Aqui a resistência de isolamento, olha só, de um transformador. Eu tenho a bucha de alta, H1, H2, H3, e as buchas de baixa tensão do transformador, X0, que é o neutro, X1, X2, X3. Aqui eu estou medindo a alta, está indo aqui para o mais, e o menos está indo para a carcaça. Está vendo o menos ligando aqui na carcaça? Ó? E aqui eu liguei até o guarda aqui, ó, na bobina, eu curto-circuitei, X0, X1, X2, X3, vai estar curto-circuitei um tracinho aqui, ó, eu curto-circuitei e levei para o guarda. Terminal S ou guarda é a mesma coisa. Para quê? Eu quero medir somente a isolação das buchas de alta para a carcaça. Eu quero descontar qualquer fuga que tem aqui para as buchas, qualquer interferência que tem aqui, fuga das buchas de baixa para a carcaça. Então eu quero avaliar só como é que está o isolamento das buchas de alta, dos enrolamentos de alta tensão para a carcaça. Não quero preocupar em nada com a baixa. Porque às vezes tem fuga de corrente na baixa e através da alta ele atinge o enrolamento de baixa que foge para a massa. Então para descontar esse efeito, eu ligo no guarda, eu ligo no terminal guard, no GES, depende do equipamento. Viram só? Então esse terminal é utilizado para quando eu quero descontar alguma parte do meu equipamento, eu não quero testar a isolação naquele momento. Tá? Então aqui eu só quero ver como é que está a isolação da alta para carcaça. Poderia fazer também da baixa para carcaça. E por fim, quando é transformador, da alta para baixo. Ok? Vamos lá então. O que nós temos? Aqui, ó. Aqui a gente usa o quê? Uma fórmula empírica, que eu tirei lá do livro do Kogo, lá de transformadores, teorias e ensaios. Empírica, que é experimental. Não tem como eu deduzir, analisar para vocês. Assim como daquela do motor também. E é uma fórmula muito maluca. A resistência mínima referenciada a 75 graus
Então, se eu fizer a medição num laboratório que está a 30 graus, 25 graus, eu tenho que fazer a correção de temperatura, tem uma tabelinha para isso. É 2,69 vezes VI. O que é VI? A classe de tensão do trafo, 1 kV, 13,8 kV, 22 kV e por aí vai, dividido pela raiz de S, que é a potência aparente em kVA do transformador, dividido pela frequência, em Hz. Tá? Então aqui a potência, o S, é em kVA. Esse de poste aí, 30 kVA, né, 45 kVA, eu entro aqui com 30, 45, por aí, 112,5 kVA, só entro aqui direto já em kVA. E aqui, olha só, a mesma coisa acontece no motor, acontece no transformador. Né? Quando eu meço das bobinas para a carcaça, aqui a massa e aqui os terminais de alta tensão, eu estou medindo o equivalente do paralelo das três. Então, assim como no motor, né, o que eu estou medindo, né, a resistência individual de uma fase vai ser lá, por fase, vai ser 3 vezes a leitura do megômetro. Tá? Então, vou pegar o valor de uma fase para comparar com esse valor dessa fórmula empírica aqui do Kogo, eu vou pegar a resistência de uma fase, que é 3 vezes o que eu li no megômetro. Porque o que sai no megômetro é o paralelo dessas 3 para a massa. E quando eu ponho 3 resistências em paralelo, ela cai para 1/3, né? Se elas forem iguais. Ok? Mole, né, pessoal? Bacana. Esse slide é muito interessante porque ele fala quais são os fatores que afetam a resistência de isolação de um equipamento, a resistência de isolamento de um equipamento. Por exemplo, a umidade. Uma película úmida, quando ela se forma ali, né, e é muito comum, equipamento parou, desligou, ele dá umidade mesmo, acumula umidade ali. É comum, inclusive, pessoal, motores, né, os motores maiores, eles vêm com uma resistência de aquecimento, que ela entra automaticamente em funcionamento quando eu desligo o motor da rede. Então, o motor, quando ele está ligado, trabalhando, ele está quente, ele está aquecido, não tem perigo de entrar umidade. Se eu desligar esse motor, na hora que eu aperto, desligo o motor, automaticamente o painel já manda ligar essa resistência interna de aquecimento no motor, que o objetivo dela é consumir energia para produzir Joule mesmo, calor, efeito Joule. E essa resistência lá vai manter o motorzinho a temperatura ligeiramente acima do ambiente, para você garantir que não vai entrar umidade, para garantir que a umidade não vai ser um problema na hora que eu for reenergizar esse motor. Tá? Então, os motores aí que trabalham em regiões mais úmidas, né, regiões quentes e tudo mais, a gente toma esse cuidado de manter sempre o motor aquecido para não formar essa película aí de umidade e prejudicar o isolamento do motor. Tá? Outra dificuldade também é a temperatura. Ó. Na verdade, a temperatura ela varia inversamente. A resistência de isolamento varia na razão inversamente proporcional à temperatura. Então é inversamente proporcional. Quanto maior a temperatura, menor é a resistência de isolamento. Estado da superfície, isso aqui é crítico, pessoal, né? Porque muitos materiais depositam na superfície de isolação desses materiais, isso em pó de asfalto, poeira, pó de minério em usinas siderúrgicas, mineradoras, né? Poluição de modo geral, quando é uma indústria de poluição, ela vai depositando. Nas ruas, nas subestações, nas cidades, nós vemos a própria poeira, pó de asfalto, que deposita nos isoladores de TCs, TPs, de subestações, e não raro, quando começa, às vezes até chover, né, molha ainda, dá mais umidade nesse pó de asfalto, de poluição, de poeira, fecha curto-circuito, às vezes curtos muito rápidos, né, fecha o curto e já seca, ele já rompe, e a umidade até lava aquilo ali e volta ao normal, e muitas vezes o curto permanece. Então, como é que é a acumulação naquelas cadeias de isoladores de poeira, pó de minério, como é que isso influencia também na resistência de isolamento. Às vezes é simplesmente limpar a poeira, limpar o pó de minério, e a resistência volta ao seu valor normal. Ok? Magnitude da tensão de ensaio, ou seja, a tensão de ensaio deve ser compatível com a tensão do motor, para evitar queima. Né? Se o motor é de 220, eu não vou aplicar 1000 volts, porque eu vou estar fazendo um estresse muito grande no meu equipamento. Isso pode ser muito prejudicial, pode ser destrutivo, inclusive, então eu tenho que prestar atenção. Ok? E a duração da aplicação da tensão contínua. Né? Aqui ele comenta que a resistência ela aumenta com a duração da aplicação de tensão contínua. Mas eu vejo que o maior principal é o seguinte, eu não posso aplicar um segundo e tirar.
eu tenho que deixar uns 10 segundos para ver se o defeito não vai aparecer nesse tempo que eu estou aplicando aquele estresse de tensão no meu equipamento. Tá bom? Agora aqui tem umas figuras de um livro antigo de medidas que já trazia esse conceito. E ele mostra como que a gente deve fazer, né? Como é que a gente deve fazer as conexões para fazer as medições em diversos equipamentos. Achei que tivesse de um cabo. Não, aqui começa mesmo de uma linha. Pode ser uma rede de distribuição de energia, qualquer. Né? Eu tenho aqui uma rede de corrente alternada. O que ele faz? Eu vou abrir a chave, eu tenho que interromper a alimentação da linha, óbvio, ela não pode estar energizada, né? Vou ligar aqui no mais ou no L, aqui é o menos ou T, tanto faz, e o guarda, terminal guarda. O que eu faço aqui? Eu vou medir, eu quero medir dessa rede aérea, por exemplo, liguei aqui para a Terra. Será que não tem nenhuma fuga no meu cabo, nos meus equipamentos, nos meus isoladores da minha rede para a Terra? Eu simplesmente medir como é que está a resistência de isolamento aqui. Se der vários mega-ohms, né, eu sei que está adequada. Deu mais de 10, 100 mega-ohms, eu sei que não tem nenhuma fuga para a Terra. Em toda a minha rede elétrica aqui, ó, não tem nenhuma árvore encostando, não tem nenhum bambu encostando, não tem nenhuma fuga para o poste que está aterrado. Então eu posso fazer essa verificação. Aqui no guarda não liguei nada porque essa aqui está distante, não vai influenciar, não vai ter nenhuma corrente ali atrapalhando, corrente espúria, nada disso. Essa daqui, no livro ainda era um megômetro, a manivela, né? Feijão, movida a feijão, né? Assim, gastando força lá do almoço do camaradinho. Eu posso fazer a medição de um cabo simples. Aqui é um cabo unipolar, né? Que ele tem uma camada isolante aqui e tem uma camada de proteção. É diferente do cabo isolado. Tem cabo isolado, unipolar e multipolar, lembra? E aqui, olha só, eu vou fazer a medição da camada externa do meu condutor para o cobre. Então, liguei o cobre aqui, no L ou no mais. Eu quero medir em relação à camada externa do meu condutor. Se fosse um cabo simples, comum, eu mediria do cobre para essa camada PVC isolante ali direto. E como aqui tem essa camadinha antes aqui, eu quero descontar que pode ter alguma fuga daqui para cá que não me interessa. Eu quero saber como é que está o estado da medição do cobre para a carcaça externa, para a parte externa, a camada externa do meu condutor. Aí eu liguei o guarda, deu até umas voltinhas para aprender bem, liguei aqui no guarda, ou seja, toda a corrente que estiver fugindo para essa camada vai ser descontada aqui da minha medição, para não influenciar no valor que eu estou medindo. Então aqui eu estou medindo da camada externa para o cobre. Perfeito? Agora aqui é um outro teste, né, que eu vou medir no primeiro aqui o isolamento do cabo entre o condutor 1, é um cabo tripolar, né, multipolar, tripolar, e o condutor 1 e a massa do cabo, a camada mais externa do cabo. Então eu vou pegar no cobre no L, que é o mais, o menos eu ligo para onde eu quero medir, em relação a que eu quero medir. E eu peguei aqui, essa camada aqui não me interessa, o condutor 2 também não e o 3 também não. Se tiver alguma fuga do 1 para o 2, do 1 para o 3, eu estou descontando aqui, eu estou afastando da minha medição, não é isso que eu quero ver. Eu quero medir exclusivamente se há alguma fuga do 1 para a camada externa. Então tudo que eu não quero eu ligo no guarda. O guarda eu ligo tudo aquilo que eu não quero que influencie na minha medição. Tá? O segundo exemplo é o isolamento do cabo entre o condutor 1 e os demais elementos. Como assim demais elementos? Eu vou pegar esse cobre do condutor 1, liguei aqui no mais ou no L. O T, eu quero medir se há alguma fuga do 1 para o 2, para o 3 e para a massa. Só não quero medir do 1 para essa camadinha externa que pode acontecer alguma coisa, eu quero descontar. Liguei aqui no guarda. Tá? Então eu vou medir aqui do 1 em relação ao 2, que está jampeado com 3, que está jampeado aqui para a massa, ou para a camada mais externa. Então eu estou medindo a fuga do 1 em relação ao 2, 3 da camada externa, e descontando essa fuga que pode ter daqui para cá. Descontei aqui. Viram que barato? O último exemplo que eu poderia fazer, o último ensaio, é o isolamento do cabo entre os condutores, só entre 1 e 2. Eu quero medir agora do 1 no mais, o menos no 2. Descontei essa camadinha inicial, passei direto o 3 e descontei a massa. Eu só quero saber se há alguma fuga, se a resistência está adequada de isolamento entre o cobre do 1 e o cobre do condutor 2. Viram? Olha as várias possibilidades que nós temos. Né? A gente fica megando, então vai querer megar tudo. Né? Como é que está
resistência de isolamento, da entrada de energia no meu disjuntor para o quadro de distribuição. Como é que está a fase em relação ao meu terra, no quadro de medição, por exemplo. Aí você pode ir megando tudo aquilo que for interessante aí. Beleza? Chegamos ao fim, pessoal. Deu 40 minutos aqui de vídeo, mas é importante passar esses conceitos teóricos. Vou complementar a aula dessa semana com 1 ou 2 vídeos aí, 1, 2, 3 ou 10 vídeos no YouTube, que eu julgo que seja interessante para vocês verem acontecendo realmente na prática o Megger em funcionamento, para simular aquilo que faríamos no laboratório. Né? Lá, normalmente a gente faz a medição da madeira seca e madeira úmida, faz a medição no motor bom e no motor ruim, a medição no transformador, eu acho que é mais ou menos, e no cabo, nós fazemos também no condutor, tá? Fazemos vários testes para vocês verem as várias possibilidades de usar o megômetro. E fazemos inclusive com a manivela e fazemos com o digital, é bem interessante, né? Mas enfim, a gente tem que, né, a melhor ferramenta é aquela que nós temos, então vamos fazer da melhor forma possível com aquilo que a gente tem. Beleza, senhores? Um grande abraço, fiquem com Deus. Dúvidas, mandem lá no nosso grupo do Telegram. Não deixe de comentar o que você achou interessante, o que você gostou, não gostou, sugestões. Tá? Vai ser sempre uma alegria poder interagir com todos os senhores aí, ok? Fiquem com Deus, uma grande alegria mais uma vez trabalhar com todos os senhores. Até logo, um abraço.